No último vídeo lançado, eu comecei a falar sobre os maiores jogadores de cada estado do Brasil, e hoje eu vou citar as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, se você não assistiu a parte 1 e quiser ver ela primeiro, é só clicar aqui no card. Mas afinal, quais são os maiores jogadores de cada estado do Brasil? Parte 2. E começando pela região Centro-Oeste, vamos para o Mato Grosso do Sul, onde vou citar 3 atletas. O primeiro é Lucas Leiva, que começou e fez a sua carreira pelo Grêmio. Com passagens pelo futebol inglês e italiano, Lucas Leiva ganhou alguns títulos, como uma Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Itália. O segundo jogador é Alex Dias, com passagens por grandes clubes do Brasil. Alex Pantaneiro, como também era conhecido, ganhou destaque nacional no Goiás e conquistou um campeonato brasileiro no São Paulo, outro pelo Cruzeiro e uma Copa do Brasil no Fluminense. E o terceiro jogador sul-mato-grossense é Miller, que começou e foi ídolo no São Paulo. Com uma passagem pelo futebol italiano, Miller foi multicampeão no tricolor paulista. Entre os anos 80 e 90, foram 2 Brasileirões, 2 Libertadores e 2 Mundiais. Miller também fez parte do elenco tetracampeão mundial em 1994. Logo acima temos o estado do Mato Grosso, onde separei 2 jogadores. O primeiro é Michael, que também se destacou pelo Goiás, e tem como principal título em sua carreira o Brasileirão de 2020. O segundo atleta é o goleiro Fábio, ídolo no Cruzeiro com mais de 900 partidas disputadas. Fábio começou no União Bandeirante do Paraná e, além do Clube Celeste, teve passagens por Atlético Paranaense e Vasco. No Clube Carioca ganhou o Brasileiro de 2000, mas foi mesmo no Cruzeiro onde ele ganhou mais títulos: 3 Copas do Brasil e 2 Brasileirões. Já no pequeno Distrito Federal, muitos jogadores foram revelados, e o primeiro da nossa lista é Lúcio, zagueiro revelado no Guará, e que rapidamente foi para o Internacional. Porém, o auge da carreira de Lúcio foi na Europa. Pelo Bayern de Munique, se tornou tricampeão da Bundesliga, e pela Internazionale, levou a Champions League e o Mundial de 2010. Na seleção brasileira, conquistou a Copa do Mundo de 2002. O segundo jogador do Distrito Federal é o Washington, centroavante matador que surgiu no Caxias do Rio Grande do Sul. Após quase se aposentar precocemente por causa de um problema no coração, Washington se recuperou e pelo Atlético Paranaense bateu o recorde de artilharia no Brasileirão, que permanece desde 2004. Em 2010, pelo Fluminense, Washington conquistou um campeonato brasileiro. Mas, sem dúvidas, o maior jogador do Distrito Federal foi Kaká. Com início no São Paulo e passagem pelo Real Madrid, seus maiores títulos foram ganhos no Milan, onde, entre outros títulos, conquistou a Champions League e o Mundial de Clubes de 2007. Com seu futebol de primeira classe, no mesmo ano, foi eleito o melhor jogador do mundo. Kaká também tem em seu currículo o pentacampeonato mundial em 2002. O estado de Goiás tem o futebol mais tradicional da região Centro-Oeste e já revelou jogadores como Baltazar e Paulo Nunes. E entre os 3 que selecionei, o primeiro é Dudu do Palmeiras, que surgiu no Atlético Goianiense e em seguida foi para a base do Cruzeiro. No Verdão, desde 2015, Dudu se tornou multicampeão. Já levou uma Copa do Brasil, 3 Brasileirões e 2 Libertadores. Peça essencial no time titular do Palmeiras, Dudu é considerado por muitos o maior jogador do clube neste século. O segundo jogador é Túlio Maravilha. Revelado pelo Goiás, Túlio ganhou um campeonato brasileiro pelo Botafogo em 95 e com passagens por dezenas de clubes, ele afirma ter feito mais de 1000 gols. Para finalizar no futebol goiano, temos Fernandão, que também surgiu no Goiás, onde conquistou 8 títulos, mas o seu auge foi pelo Internacional. Grande ídolo dos torcedores colorados, em 2006 liderou as conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes. Em 2009, Fernandão surpreendeu a todos e voltou ainda no auge para defender o Goiás, clube que ele declaradamente torcia. Agora vamos para o sul do Brasil, começando pelo Paraná. O primeiro paranaense é Belete, que começou no Cruzeiro e se destacou na Europa. Pelo Barcelona, ganhou 2 La Ligas e a Champions League de 2006. No Chelsea, conquistou uma Premier League. Em território nacional, conquistou uma Copa do Brasil em 96 com o Cruzeiro e também o Brasileirão de 2010 com o Fluminense. Belete foi mais um dos que conquistaram a Copa do Mundo de 2002. O segundo jogador é Rogério Ceni, ídolo do São Paulo. Ele começou no Sinop, mas com apenas 17 anos chegou ao tricolor paulista, onde se tornou o maior goleiro da história do clube. Campeão de quase tudo, Rogério conquistou uma Sul-Americana, 3 Brasileirões, 2 Libertadores
e 2 mundiais. O goleiro foi um dos 3 defensores presentes na conquista da Copa do Mundo de 2002. Entre os diversos recordes de Rogério Ceni, estão mais de 1.200 partidas disputadas pelo São Paulo, além de ser o maior goleiro artilheiro do mundo, com mais de 130 gols. Mas não se fala em jogador paranaense sem citar Alex, craque que começou no Coxa e teve os seus maiores títulos pelo Cruzeiro e Palmeiras. No Verdão conquistou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Já pelo time celeste, ganhou mais uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Fora do Brasil, Alex se tornou ídolo do Fenerbahçe da Turquia, onde passou 8 anos e foi tricampeão nacional. Ele é tão idolatrado pelo torcedor turco que ganhou até uma estátua no clube. Logo abaixo vem Santa Catarina, onde temos o ítalo-brasileiro Jorginho, revelado no Brusque, que logo cedo foi para a Europa. Seus principais títulos são uma Copa da Itália pelo Napoli e pelo Chelsea, uma Champions League e um Mundial em 2020. Naturalizado italiano, Jorginho também conquistou a Eurocopa de 2020 pela seleção azurra. O segundo jogador catarinense é Filipe Luís, que iniciou no Figueirense e se destacou no Atlético de Madrid, conquistando diversos títulos. No Brasil, pelo Flamengo, acumula uma Copa do Brasil, 2 Brasileirões e 2 Libertadores. Porém, sem dúvidas, o maior jogador nascido em Santa Catarina foi Falcão, um dos grandes meio-campistas da história. Paulo Roberto Falcão surgiu no vitorioso Internacional dos anos 70, quando conquistou 3 Brasileirões e se tornou ídolo do clube. Com grande passagem pela Roma dos anos 80, Falcão fez parte de uma das melhores seleções do Brasil, a de 82. E o último estado do Sul é o Rio Grande do Sul, casa do futebol mais forte da região. O primeiro atleta é Renato Gaúcho, revelado pelo Esportivo de Bento Gonçalves, que logo cedo foi transferido para o Grêmio, onde ganhou a primeira Libertadores do tricolor gaúcho, em 1983, e também o Mundial do mesmo ano. Com passagens por vários clubes, Renato Portaluppi conquistou ainda a Copa do Brasil de 90, pelo Flamengo. O segundo jogador gaúcho é a lenda Tafarel, um dos maiores goleiros da história. Ele começou no Inter. Cláudio Tafarel era um exímio pegador de pênaltis, disputou 3 Copas do Mundo e foi essencial na conquista do Tetra em 1994, após defender o pênalti de Massaro da Itália na grande decisão. Mas sem dúvidas, o maior jogador do estado foi outra lenda, Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores da história. Começando pelo Grêmio, logo encantou o mundo e foi para a Europa. Pelo Barcelona, mostrou seu futebol arte e conquistou a Champions League de 2006. Após fazer sucesso na Europa e em todo o mundo, Ronaldinho voltou ao Brasil, onde ganhou a primeira Libertadores do Atlético Mineiro em 2013. Na seleção brasileira, fez parte da era dos 4 R's: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos. Ronaldinho Gaúcho foi um gênio do futebol, eleito o melhor do mundo por 2 vezes. No Sudeste, a região mais forte do país, vamos começar pelo estado mais fraco, o Espírito Santo, terra de Richarlison, atacante que iniciou sua carreira no Real Noroeste e despontou pelo América de Minas. Após uma passagem pelo Fluminense, Richarlison foi para a Europa. Atual jogador do Tottenham e da seleção brasileira, o Pombo conquistou as Olimpíadas de 2020 e disputou a Copa do Mundo de 2022. O segundo jogador capixaba é Sávio, que fez sucesso no Flamengo e no Real Madrid. Revelado pela Desportiva Ferroviária, chegou ao Flamengo com 14 anos e no time carioca conquistou o Brasileiro de 92 e a Copa do Brasil de 2006. Já no Real Madrid, foram 3 Champions League e um Mundial. O último jogador do Espírito Santo é Maxwell, lateral que veio do Cruzeiro, onde conquistou uma Copa do Brasil. Em 20 anos de Europa, Maxwell coleciona títulos como uma Champions League e 2 Mundiais de Clubes. No grande estado de Minas Gerais, vou citar 3 lendas. O primeiro é Reinaldo, revelado no Atlético Mineiro, onde conquistou diversos títulos e é considerado por muitos o maior jogador da história do Galo. Um dos maiores atacantes do século XX, Reinaldo era artilheiro nato e em 475 jogos marcou 255 gols, ficando conhecido como o Rei do Mineirão. Do lado azul de Minas, temos Tostão. O ídolo do Cruzeiro também ganhou muitos títulos, como o Brasileirão de 66. Tostão também era artilheiro, e em 378 partidas, marcou 249 gols. O ponta de lança e centroavante fez parte da galáctica seleção brasileira de 1970. A dupla Pelé e Tostão arrepiava qualquer fã de futebol.
E por falar em Pelé, o rei é sem dúvidas o melhor dos nascidos em Minas. O maior da história nasceu em Três Corações, mas começou no Bauru de São Paulo. Ainda adolescente foi para o Santos, iniciando a trajetória mais espetacular do futebol mundial. Apenas em títulos mais importantes, ele conquistou 4 Brasileirões, 2 Libertadores e 2 Mundiais pelo Santos. Na seleção brasileira, conquistou incríveis 3 Copas do Mundo, mais do que praticamente todos os países campeões mundiais. Além disso, Pelé também é o maior artilheiro da história do futebol, com mais de 1000 gols. Considerado o maior jogador e atleta de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento foi tão grande que até uma guerra parou apenas para vê-lo jogar, sem falar em posições táticas do futebol criadas apenas para marcá-lo dentro de campo. Por isso e outros motivos, ele foi o maior de todos. No estado de São Paulo, temos o futebol mais forte do Brasil. Não é à toa que grandes jogadores foram revelados. Mas entre os 3 que separei, o primeiro é Cafu, um dos maiores laterais da história do futebol. Cria do São Paulo, ele participou da melhor era do tricolor, conquistando 3 Brasileirões, 2 Libertadores e 2 Mundiais pelo clube paulista. Na seleção brasileira, Cafu disputou 4 Copas do Mundo e conquistou 2. Para se ter uma noção da grandiosidade de Cafu, ele é o lateral direito do time dos melhores de todos os tempos da FIFA. O segundo paulista é Roberto Carlos, revelado pelo União de Araras. Seus maiores títulos no Brasil foram conquistados no Palmeiras, os brasileiros de 93 e 94. Porém, seu auge foi pelo Real Madrid, com a conquista de 4 La Ligas, 3 Champions League e 2 Mundiais de Clubes. Com a camisa amarelinha, ele também ganhou a Copa de 2002. Dono de grande técnica e de um dos chutes mais fortes da história, Roberto Carlos é considerado o maior lateral esquerdo da história do Real Madrid. Por fim, em SP, vamos falar de Neymar, principal jogador brasileiro dos últimos anos. Revelado pelo Santos, no Peixe ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Já pelo Barcelona, formou o lendário trio MSN, com Messi e Suárez. No clube catalão, conquistou uma Champions League e um Mundial. Já pela seleção brasileira, Neymar soma 77 gols e é, ao lado de Pelé, o maior artilheiro da história da maior seleção do mundo. Porém, apesar de 3 Copas do Mundo disputadas, ele divide opiniões entre os brasileiros. Com certeza, a conquista de um Mundial antes do fim de sua carreira o faria entrar definitivamente para um dos maiores brasileiros da história. Para finalizar, vamos para o pequeno estado do Rio de Janeiro. Pequeno, mas que revelou os maiores craques do futebol brasileiro. Por isso foi muito difícil selecionar 3. Mas vamos lá. O primeiro vai ser o baixinho Romário, um dos maiores centroavantes da história, que saiu da base do Olaria e se profissionalizou pelo Vasco. Pelo Gigante da Colina, Romário marcou 326 gols e é o segundo maior artilheiro da história do clube. Apesar disso, o baixinho conseguiu ser querido nos rivais Flamengo e Fluminense. Reconhecido mundialmente, Romário conquistou títulos por onde passou, inclusive na seleção brasileira, onde foi peça fundamental na conquista do Tetra em 94. A segunda lenda carioca é Zico, ídolo máximo do Flamengo. Durante os anos 80, comandou as conquistas de 3 brasileiros e da Libertadores e Mundial de 81. Também um dos maiores jogadores da história, Zico era chamado de Pelé Branco e ajudou a popularizar o futebol no Japão. O camisa 10 também é um dos maiores artilheiros de todos os tempos, com mais de 400 gols, sendo 100 destes apenas de falta, o que o torna o maior artilheiro do mundo nesta modalidade. Para terminar, vamos falar de mais um gigante, Ronaldo Fenômeno, o maior centroavante da história. O R9 começou no Cruzeiro e passou por grandes clubes do Brasil e do mundo. Além de habilidoso, Ronaldo era um artilheiro nato. Em 94 pelo PSV, marcou 35 gols em 36 jogos. No Barcelona, na temporada 96-97, foram 47 gols em 49 partidas. Pela seleção canarinho, o Fenômeno venceu 2 Copas do Mundo, a primeira em 94 e a segunda em 2002, quando foi o artilheiro do torneio, com 8 gols em 7 jogos, marcando inclusive os gols da vitória da final contra a Alemanha. Como eu disse, Ronaldo foi artilheiro em dezenas de campeonatos pelo mundo. O Fenômeno foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA por 3 vezes e também ganhou 2 bolas de ouro. E para não restar dúvidas de quem é o maior centroavante da história, Ronaldo comanda o ataque da seleção dos melhores jogadores da história da FIFA. E aí, concorda com essa lista? Esta é a parte 2. Como eu disse, se quiser ver a parte 1, com as regiões Norte e Nordeste, é só ver o último vídeo, que vai estar no card ou na tela final. Antes de sair, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!